Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E vocês estão sabendo, né? Porra, uma das bandeiras do Trump é combate à imigração, né? Fronteira com o México, construção do muro, aquela coisa toda. Então nós vamos discutir o processo inverso aqui, que eu acho que vai abrir espaço para a gente fazer uma outra discussão também, que tem a ver com o capitalismo, enfim, as pautas que a gente fala sempre aqui no canal. Vamos reagir aqui a um vídeo do Elementar. Por que os americanos estão indo para o México? Sim, tem muito americano indo para o México, não é só mexicano indo para os Estados Unidos. Tem o processo inverso também. Então, vamos falar um pouquinho disso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Todo mundo já ouviu falar dos mexicanos que vão para os Estados Unidos, mas quase ninguém fala do movimento oposto, dos americanos indo para o México, e dos problemas que isso vem trazendo. Com a pior inflação em 40 anos, o custo de vida disparando nos Estados Unidos, cada vez mais americanos estão cruzando a fronteira ao sul. Só entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023, cerca de 75 mil americanos entraram no país, um aumento de 85%. Olha aí. Estima-se que cerca de 1,6 milhão de americanos vivam no México hoje, e a razão disso é simples: a proximidade com os Estados Unidos, o custo de vida mais barato e a chance de trabalhar remotamente. É isso aí. Mas aí é que tá o ponto: a maioria deles só quer isso, não se preocupam em aprender o espanhol ou se integrar à cultura local. Mas é que assim, galera, assim, a charada já tá resolvida, né? Basicamente, o que ele tá dizendo pra gente? Tem muito americano, muito mais do que o que até então era normal, saindo dos Estados Unidos e indo viver no México. Primeiro ponto é a proximidade, né? Então, tranquilo. Tem facilidades para visto, para trabalhar lá, e até visto de turista também. E se você consegue ganhar em dólar e morar no México, né? Se você não é burguês, um pequeno burguês, enfim, se você é classe trabalhadora, compensa viver no México, porque o custo de vida é muito mais barato, você ganha em dólar, né? E fica muito mais acessível para você consumir. Então, basicamente é isso. Então, esse outro ponto, mas a cultura, e isso, aquilo outro, nada disso é relevante na hora da pessoa optar, né? Sair dos Estados Unidos para não ter que conviver com o altíssimo custo de vida que se tem lá. E aí tem um outro ponto, né, galera? A galera acha que viver nos Estados Unidos é uma maravilha. Maravilha para quem, cara pálida? Porque o custo de vida é muito alto, a alimentação é muito cara, a habitação é muito caro, custo com saúde é um absurdo de caro. Mas enfim, como eu tô falando, é muito mais difícil ficar lá. Então, se você não tem uma renda muito boa e consegue se mudar, por exemplo, para o México, você vai conseguir viver melhor, tá? Mas tem várias outras implicações, vamos falar ao longo do vídeo. Trabalhando remotamente e ganhando em dólar, eles acabam aumentando a renda média das cidades onde vivem, o que transforma não só a economia, mas também a cultura dessas regiões. Enquanto os bairros se ajustam para receber essa onda de americanos, muitos mexicanos estão sendo expulsos de suas próprias comunidades. Agora, além do Claro, esse é o ponto, entendeu? Veja, aí já tem o primeiro efeito colateral. O mercado vai se ajustar. Então você tem uma demanda. 75 mil estadunidenses entrando no México para morar lá, isso vai causar um impacto, por exemplo, no mercado imobiliário. Isso vai elevar o preço dos imóveis, porque você tem uma elevação da demanda. O que acontece, o imóvel fica mais caro para o mexicano. Por quê? Porque o mexicano não ganha em dólar. Tá entendendo? Então essa desigualdade você vai ter se você ganha em dólar, ou seja, trabalha para uma empresa estadunidense, mas consegue fazer um home office, trabalhar no México. E o mexicano que ganha o seu dinheiro no México, que trabalha e que vive no México. Bom, para esse a vida acaba ficando mais difícil. custo de vida, o que mais está empurrando tanto americano para o México? E o mais importante, quais são os impactos sociais e culturais que isso está causando por lá? E o caso engraçado é esse, né? O americano, né, viajando, né, que o mexicano vai substituir a cultura estadunidense, ou seja lá o que for isso. E o que o vídeo aqui está mostrando é que também pode acontecer esse processo inverso. E, na verdade, galera, é esse o processo que acontece. Por quê? Porque o país economicamente dominante é o país culturalmente dominante. Entende? Então, quando o processo inverso a esse que é o normal do capitalismo acontece, a galera estranha. Eles vão trazer uma cultura diferente para dentro do nosso país. Quer dizer, o país de vocês pode trazer a cultura diferente para dentro do país dos outros, mas quando o inverso acontece, aí isso é um problema.
Para os americanos instalados no México, principalmente os nômades digitais, os maiores motivos para sua mudança são a natureza mexicana, com suas belas praias, internet confiável e fácil acesso a serviços como Amazon, Walmart e Não, eu vou resumir tudo isso aqui, tá? É aquilo que eu falei antes, né? A diferença de você ganhar em dólar e gastar em peso, acho que é peso no México, não sei, não tenho certeza. E o resto é basicamente a conclusão de que o México é um país como qualquer outro integrado ao capitalismo, né? Que as principais cidades mexicanas não devem nada para as cidades dos Estados Unidos, tá? Assim, onde é que nós vamos ter uma diferença de infraestrutura maior? Lá na China. Na China você vai ter uma estrutura melhor, né? De cidade. Nos Estados Unidos não, galera. Os Estados Unidos é muito rico porque tá cheio de bilionário, tá cheio de empresa que vale bilhões na bolsa, etc. Tem né, uma produção gigantesca, mas é altamente concentrado. Né? Então, na verdade, é isso. O México é igual aos Estados Unidos, só que mais barato. e as opções de visto no México que facilitam estadias prolongadas. Mas a maior razão da mudança é o custo de vida. É isso. Com o impacto global causado pelo fim da pandemia, os Estados Unidos viram os preços dos produtos subirem 7,5% de um ano para o outro. Somente o valor da moradia aumentou 4,4%. Isso é um dos motivos que eu duvido que o Trump consiga levar adiante essa política de elevação de tarifas por muito tempo. Por causa do problema da inflação por lá. Isso pode jogar ainda mais pressão na inflação. E eles têm dificuldade de elevar a taxa de juros. Segundo o ranking anual do Numbeo, 6 das 10 cidades mais caras do mundo para se viver estão nos Estados Unidos. É isso. Por conta desse cenário, o custo de vida em cidades como Nova York e São Francisco se tornaram inacessíveis até mesmo para muitos americanos. Em 2024, em Nova York, o aluguel médio de um estúdio chegou a $3.146, enquanto um apartamento de um quarto atingiu $4.500. Isso aí, esses valores, é bom pra galera que acha que tem que investir no sonho americano. Você morar num estúdio, no famoso kitnet, né? Aquilo que é uma peça só, tá? Um banheirinho ali, uma pia, um banheiro e uma cama, tudo no mesmo lugar, tá? Tá aí o preço médio, mais de $3.000. Cara, nós estamos falando de 16, 17 mil reais. Entendeu? Então pense, se você tá achando que vai para lá para trabalhar num subemprego, como um imigrante, muitas vezes ilegal, além de todo o preconceito que você vai sofrer, você vai ganhar mal, você vai trabalhar num subemprego, você não vai ter SUS. E ainda vai ter que conviver com esse tipo de custo. E digo mais, comida lá também é caro. Se você quiser comprar, né? Claro que a gente tem que colocar em paridade de poder de compra, mas já imaginando uma situação dessa, comprar roupa barata, né? Sem ser roupa de grife, é barato. Eletroeletrônico, parte também é barato. Um carro, barato. Agora, morar e comer é caro. Saúde é caro. Relativamente caro em relação às outras coisas. Um aumento de 12,8% em comparação a 2023. Em São Francisco, o valor médio de um aluguel foi de R$3.160 por um quarto e R$4.220 por 2 quartos. Enquanto isso, a cidade do México, destino mais procurado por americanos, é uma das capitais mais baratas da América Latina. Eles se mudam para cá porque é barato, não porque realmente querem participar da cultura local ou porque se interessam pelo México, explica o professor Fernando Bustos, da Universidade Anáhuac, à CNN. Já Eric Rodrigues, americano e atualmente residente na cidade do México, explicou: em San Diego, meu apartamento custava $2.500 e era um estúdio. Aqui tem um apartamento de um quarto por $800. Com o fim da pandemia, os problemas econômicos nos Estados Unidos se agravaram. A cadeia de suprimentos foi sobrecarregada em todo o mundo, resultando na falta de produtos e, consequentemente, no aumento dos preços. Tudo porque, justamente naquele momento, os Estados Unidos enfrentavam dificuldades devido à lentidão do crescimento da força de trabalho, quando esse era um fator crucial para a retomada. Então, é assim, os Estados Unidos vem... Por que tem inflação lá, né? A principal pressão vem do mercado de trabalho, muito aquecido há muito tempo. Tá? Mercado de trabalho muito aquecido há muito tempo. E, para mim, isso também está por trás de parte do ímpeto do Trump contra os imigrantes. Uma estratégia muito mais de baratear ainda mais essa mão de obra do que efetivamente tirar essas pessoas de lá. Tomada do ritmo econômico anterior à pandemia. Além disso, o valor da habitação disparava, tornando quase impossível viver nas metrópoles. A pandemia acabou com as cotações, os preços subiram e há muitas pessoas desabrigadas. E um detalhe que eu esqueci, também houve um grande pacote de estímulo da economia dos Estados Unidos, né, para enfrentar a pandemia. Né? Então, isso também colaborou para que houvesse um aquecimento mais rápido da economia. Em Nova York, por exemplo, porque não podem mais pagar os aluguéis altíssimos. Como nos Estados Unidos, trabalhar remotamente não é uma novidade que surgiu com a pandemia, várias pessoas conseguem se mudar do país e fugir do alto custo de vida, enquanto continuam trabalhando para as mesmas empresas e recebendo em dólar.
Esse fenômeno se intensificou após a pandemia e é conhecido como nomadismo digital. Apesar de ser uma tendência que tem levado trabalhadores remotos a residirem em toda a América Latina, no México ela é particularmente mais forte por conta. E aí um detalhe, essa lógica ela existe no mundo todo, gente, no mundo todo, tá? Se você, por exemplo, consegue fazer trabalho 100% online, é cada vez mais comum as pessoas estarem buscando morar onde o custo de vida é menor. Então, aqui tem um exemplo flagrante dos Estados Unidos que eu achei bastante bom, por quê? Porque mostra que é uma via dupla, não é só mexicano entrando nos Estados Unidos, é estadunidense entrando no México, né? E também produz choque cultural por lá e tudo mais, e elevação de preço de aluguel, e empurra os mais pobres mais para a periferia. Tudo isso também acontece, também tem ônus para a população mexicana a partir do fluxo de estadunidenses para lá. Então achei interessante mostrar isso, mas também é interessante falar que esse é um processo que não está circunscrito aos Estados Unidos ou ao México, acontece em qualquer lugar, porque as pessoas sempre vão procurar um lugar mais acessível para elas viver. De sua localização. A maioria dessas pessoas entra no México com visto de turista, permanece por 6 meses e posteriormente adquire o visto de nômade digital. O número de estrangeiros com visto temporário no México em 2020 era de 35 mil, em 2022 pulou para 59 mil. A capital cidade do México, que recebe a maioria dos migrantes americanos, combina modernidade com centros financeiros e qualidade de vida em meio à natureza. Além disso, o país apresenta uma gastronomia rica, comunidades vibrantes e diversificadas. Veja só, é uma cidade normal, uma metrópole capitalista igual às outras. Olha só, hein? Quem diria que a capital do México seria uma metrópole como qualquer outra qualquer. E a hospitalidade local que atrai muitos americanos. Mas onde estão, afinal, esses americanos que escolheram seguir o caminho contrário ao que muitos consideram lógico? De janeiro a outubro de 2022, mais de 9.500 autorizações de residência temporária foram emitidas para americanos na Cidade do México. A capital mexicana é a favorita entre os imigrantes dos Estados Unidos por combinar a rica cultura local com a modernidade. Com paisagens urbanas exuberantes, experiências gastronômicas incríveis e espaços de coworking, bairros como Condessa e Roma se tornaram populares entre os estrangeiros. Hoje é comum ouvir pessoas falando inglês por lá. Segundo a comunidade de nômades digitais do Nomad List, a Cidade do México é a 6ª cidade mais popular do mundo para trabalhadores remotos. A capital tem uma avaliação de 94% com destaque para qualidade de vida, baixo custo de vida e opções de lazer. No entanto, os pontos negativos incluem segurança, racismo e a dificuldade com o inglês. Desde 2022, o governo da Cidade do México tem uma parceria com o Airbnb e a Unesco para transformar a cidade em um centro global para trabalhadores remotos e na capital do turismo criativo. Isso aí também é um problema, porque os governos normalmente abraçam essas movimentações numa tentativa de aumentar a arrecadação, via impostos, melhorar nível de atividade, produto. Só que isso tem consequência, né? Sobretudo para os mais pobres, com encarecimento, por exemplo, que eu disse antes, dos aluguéis. Então, não tem para onde correr no capitalismo, gente, tá? Por isso que uma das coisas que também a gente tem que falar é dos limites do desenvolvimentismo. Porque o desenvolvimentismo ele acaba caindo em soluções desse tipo, que não solucionam o problema, né? Quando muito conseguem mitigar. Mas além da Cidade do México, outras cidades também estão chamando a atenção dos novos residentes, como Playa del Carmen, uma cidade litorânea que, além das praias paradisíacas, se destaca pela influência cosmopolita e de sua comunidade multicultural. É o destino perfeito de quem busca um estilo de vida mais relaxado. Já na fronteira, Tijuana é popular entre os expatriados que querem estar o mais próximo possível dos Estados Unidos, facilitando viagens de ida e volta. Alguns americanos até cruzam a fronteira todos os dias para trabalhar em San Diego, retornando à noite para o lado mexicano. Uma das principais razões é o custo de vida em Tijuana. É significativamente mais barato do que na Califórnia, diz um dos imigrantes. Lógico. Em San Diego, eu pagava $1.275 por mês em um estúdio. Aqui é metade disso, explica outro. Segundo o Conselho Estadual de Profissionais Imobiliários de Baja Califórnia, os americanos representam 80% dos compradores de imóveis em Tijuana. Guadalajara. Imaginem o impacto disso no mercado. 80% do mercado de estadunidenses. É lógico que isso vai impactar o mercado. Agora, pergunta para os mexicanos pobres o que eles estão achando disso. Guadalajara, por sua vez, atrai muitos jovens. A cidade está se consolidando como um polo tecnológico emergente, combinando tradição cultural com novas oportunidades de trabalho e uma vida agitada. E é lógico, também vai ter esse outro lado, né? Se você tem mais dinheiro circulando na região, você vai fomentar os pequenos negócios, então empregos de baixa produtividade também vão se reproduzir.
Então, o mexicano vai ter emprego. Mas qual a qualidade desse emprego? Porque, veja, não está havendo, neste processo, a construção de postos de trabalho mais qualificados. Por quê? Porque essas pessoas elas não estão indo trabalhar no México. O posto de trabalho mais qualificado continua sendo nos Estados Unidos. Entendem? Então, tudo bem, vai melhorar a economia do México? Sim, mas que tipo de economia vai produzir ali? E aí tem um outro gargalo estrutural para o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Não há desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo sem política industrial, sem um processo capitaneado pelo Estado na criação de mercados. O máximo que pode estar acontecendo aqui é o México aproveitando essa movimentação para conseguir melhorar o nível de atividade em determinadas regiões que recebem esse tipo de trabalhador dos Estados Unidos. Já Mérida é a preferida dos aposentados americanos. Além de ter um aeroporto próprio, a cidade é popular por sua tranquilidade, acessibilidade, segurança e serviços sociais de qualidade, além de oferecer uma rica herança cultural. Com tanta gente chegando, as cidades estão crescendo muito, especialmente os setores imobiliário, de turismo e tecnologia. Em Tijuana, a venda de condomínios na costa e no centro da cidade chegou a ser 90% destinada aos americanos. Na cidade do México surgiram muitas imobiliárias voltadas para esse público, com algumas delas tendo cerca de 70% de seus clientes vindos do exterior. Aproveitando essa demanda, muitos mexicanos que tinham um quarto sobrando passaram a alugar seus espaços em plataformas como Airbnb. Outros reformaram suas propriedades completamente para atender aos gostos americanos. Sempre que isso vai modificando todo o mercado imobiliário, né? Por quê? Porque se aquelas opções que eram mais baratas se tornam mais caras, aquela parte da população que precisa de opções mais baratas vai recorrer a opções que são abertas pelo mercado. Opções essas com uma qualidade muito pior. Então você vai ir para mais longe, você vai ter uma qualidade da habitação pior e assim por diante. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Airbnb, mais da metade dos mexicanos que alugaram suas propriedades afirmou que a renda extra ajudou nos custos de alimentação. Isso fez com que o mercado imobiliário, que estava estável por uma década, voltasse a se aquecer. Na Cidade do México, a procura por habitações em áreas nobres, onde a maioria dos norte-americanos se estabelece, também contribuiu para o crescimento do setor. Além disso, a presença dos americanos reforçou o turismo local. Nos primeiros 5 meses de 2022, eles geraram 11,5 bilhões para a economia mexicana. Segundo o Ministério do Turismo, aproximadamente 9,7 milhões de norte-americanos visitaram o país entre janeiro e setembro daquele ano. Essa presença estimulou a criação de novos negócios, como restaurantes, cafés, resorts e atrações turísticas voltadas para esse público. Perfeito, entendeu? Mas como que isso dialoga com o que eu acabei de dizer? Quanto é que ganha um garçom de um lugar desses, gente? Quanto é que ganha o proprietário de um lugar desses? Tá entendendo? São negócios de baixíssima intensidade de capital, de produtividade com um aumento altamente limitado e que, portanto, não vão produzir excelentes salários para melhorar o nível geral de vida do México. Entendem? Isso não se produz dessa maneira, não é a partir dessa espontaneidade. Mesmo que o montante de capital seja grande, onde esse capital é alocado são negócios de baixa intensidade. O que diversificou a oferta cultural e gastronômica, gerou mais oportunidades de trabalho e impulsionou a economia. Além disso, o número crescente de trabalhadores remotos tem atraído investimentos em tecnologia e serviços. O governo municipal da Cidade do México tem investido na criação de espaços para integrar a migração criativa e tecnológica na capital. No entanto, apesar desses aspectos positivos, a presença dos americanos nem sempre é bem-vinda, o que é uma grande ironia do destino. Mas quais problemas a presença americana tem causado? É ironia, não. Com o grande fluxo de estrangeiros procurando por imóveis, os proprietários passaram a reformar suas propriedades para receber uma população com maior poder aquisitivo. Muitos foram transformados em Airbnb para receber turistas e nômades digitais. Acontece que o poder de compra dos americanos é muito maior que o dos mexicanos, que recebem em pesos. Enquanto o salário médio da Cidade do México é de 4.430 pesos, muitos nômades digitais recebem até 10 vezes mais. Mexicanos que moravam há anos no mesmo bairro foram expulsos ou se viram obrigados a deixarem suas casas sem condições de pagar o aluguel. Por que será, né, gente? Um estudo realizado pela Cidade do México revelou que, atualmente, na capital, cerca de 20 mil famílias anualmente se mudam para bairros periféricos. Grande parte dessa população continua trabalhando e consumindo serviços básicos na Cidade do México, o que faz com que mais de 1,5 milhão de viagens diárias sejam geradas entre municípios metropolitanos e as prefeituras centrais da Cidade do México, diz o artigo. O resultado disso foi um fenômeno conhecido como gentrificação, que causou um aumento de 66% nos aluguéis da Cidade do México nos últimos 24 meses. Passando de 16.044 pesos mexicanos em maio de 2021 para 26.740 pesos em maio de 2023. Em bairros mais exclusivos, como Condesa... Entenderam? Aí, para resolver o problema dos estadunidenses, que são pobres demais para viver nos Estados Unidos,
eles estão ferrando ainda mais com os mais pobres do México. Entende? É essa a lógica que ele está explicando aqui, que é a lógica que está dada desde o início do vídeo, né, gente? De janeiro a novembro de 2020, os aluguéis mensais passaram de $1.610 para $2.250. No entanto, a gentrificação, além de ter afastado o cidadão mexicano, modificou padrões culturais e históricos da região. E aí tem um outro detalhe que eu também quero chamar a atenção, que é uma coisa que é importante para nós, que é ajudar o pequeno burguês a entender que é classe trabalhadora, que é um pobre premium talvez, mas ainda assim um pobre. Pensa, essas famílias que saem dos Estados Unidos para ocupar os melhores lugares da cidade do México, por exemplo, como está dizendo aqui no vídeo, são os playboy no México. Né? Mas são pobres demais para conseguir viver nos Estados Unidos. Estão entendendo? Por isso que eu digo, gente, se você vive do seu trabalho, você é um pobre. Entendeu? Classe trabalhadora, a definição melhor. Mas no popular você é pobre. Entendeu? Você é pobre. Aí você vai lá pro México, por exemplo, nessa situação aqui do vídeo que a gente está reagindo. Ah, você é um playboy. Você vai ver no bairro de, entre aspas, bacana. E aí, pro olhar do mexicano mais proletarizado, você é um playboy, mas na verdade você é tão fodido que não consegue morar nos Estados Unidos porque você não banca o custo de vida lá com o seu salário. É isso. Em bairros como Condessa e Roma, cresceu o número de cafés gourmets, estúdios de pilates e restaurantes famosos que substituíram as tradicionais taquerias, lanchonetes especializadas nos tacos mexicanos. Os mexicanos nessas cidades ainda precisam lidar com o aumento da inflação provocada pelo aumento da renda da população nesses locais, principalmente com relação aos bens que os americanos mais consomem e tiveram um grande aumento de procura, como refeições, medicamentos e suplementos alimentares. Em agosto de 2022, a inflação mexicana atingiu seu ponto máximo pós-pandemia, chegando a 8,7%. Atualmente, essa taxa está em 4,58%, que ainda é considerada alta. Só que enquanto usufruem de um custo de vida barato e de toda a infraestrutura dedicada a eles, a população mexicana sofre para pagar o básico e ainda lidam sozinhos com as finanças públicas. Segundo a lei fiscal do México, não existe um regime especial para expatriados, mas a lei determina que residentes devem pagar impostos sobre sua renda mundial, enquanto os não residentes devem pagar pela renda obtida de fontes mexicanas. Como a grande maioria desses americanos trabalham remotamente e tem sua renda obtida fora do México, muitos não possuem número de registro de contribuinte e dessa forma não pagam impostos. Ah, não, mas aí então ficou bom, hein? Pô, os caras vão pra lá, já vão ter todo o benefício de um custo de vida muito mais barato, já que eles ganham em dólar, os caras ainda não pagam imposto. Pô, Cláudio Schaumbach, vamos resolver isso aí. Vamos, tem que fazer a denúncia aí. Pô, aí não dá, os caras vão lá, expulsam os mexicanos, produz inflação nos aluguéis e ainda não pagam imposto. Não. Tem que acabar com essa porra aí. Ao mesmo tempo, a irregularidade e a falta de documentação faz com que o país não saiba que essas pessoas são residentes e, assim, não cobram impostos. Isso causa uma desigualdade econômica muito grande entre as duas populações e gera preocupações quanto à sustentabilidade econômica do país. Apesar de reconhecerem que a presença dos norte-americanos tem impulsionado a economia local, criando novas oportunidades de emprego e gerando investimentos em infraestrutura e negócios, muitos mexicanos sofrem com a gentrificação. Eles temem que isso leve à marginalização das comunidades tradicionais ou até mesmo à diluição da cultura. Muitos dos novos moradores não demonstram interesse na cultura ou na história do país, e a maioria nem fala espanhol, sem interesse em aprender a língua local. Aqui na Mas assim, os mexicanos lá querem saber disso também? Porra, não sei. Não sei economia, galera. Sei lá, eu sempre acho meio estranho. Sabe? Cidade do México percebemos que eles já mudaram até o nome dos nossos pães. Temos um pão chamado Concha, e eles começaram a chamá-lo de mexicano. Nos bairros com grande concentração de americanos, tudo se transformou para incluir os hábitos dos migrantes. Negócios locais estão sendo substituídos por estabelecimentos americanizados, com nomes em inglês que nada refletem as tradições da região ou do... Mas eu vou contar agora pra vocês. Aqui, cara, eu moro em Osório, 50 mil habitantes. É essa mesma pegada aí, galera, entendeu? Aqui a galera ainda tá no American Way of Life, entendeu? É tudo aqui... É muito inglês corporativo, é nome de loja tudo com inglês meia boca. É isso aí, cara. Então não tá muito diferente aqui, não. do país. Curiosamente, os mexicanos que migram para os Estados Unidos, assim como outros latinos, muitas vezes adotam uma postura semelhante. Muitos acabam vivendo em bairros predominantemente latinos, onde a necessidade de falar inglês é mínima, criando suas próprias bolhas culturais. Lá, o espanhol reina absoluto nas conversas de rua, nas lojas e até nas escolas. Em 2018, a estudante Ana Camba se mudou da Venezuela para Miami, onde se inscreveu em um programa bilíngue que ajudou a se preparar para o MIT. O governo americano, por sua vez, facilita essa integração parcial, com profissionais bilíngues em órgãos públicos e até placas de trânsito em espanhol, como se vê em cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles e Miami.
O resultado é que os imigrantes conseguem viver confortavelmente sem renunciar à sua língua e cultura, formando verdadeiras comunidades dentro das grandes cidades americanas. Mais ou Manifestações menos, estouraram após mais a ou prefeitura da Cidade do menos, México mais anunciar ou sua menos. parceria com o Airbnb, visando atrair mais nômades digitais e transformar a cidade na capital do turismo criativo. Ativistas habitacionais acusaram a iniciativa de promover uma colonização moderna, incentivando a gentrificação e levando à expulsão de mexicanos. Há receio de que essa tendência provoque uma maior dependência econômica dos Estados Unidos, o que pode tornar a economia mexicana ainda mais vulnerável a mudanças nas políticas comerciais americanas. Diante do número recorde de imigração entre as fronteiras, os governos de México e Estados Unidos fecharam um acordo para trabalharem juntos em diretrizes para conter os números. Com esse acordo, ambos os países prometeram buscar soluções para as causas da imigração e também esperam fortalecer uma iniciativa de patrocínio para imigrantes venezuelanos, cubanos, nicaragüenses e haitianos. E o negócio é que os Estados Unidos têm que controlar a inflação deles. Eles não estão acostumados a conviver com esse tipo de inflação, tá? Mas eles estão trabalhando nisso. Não sei se não de maneira contraproducente. No México, a recente vitória de Claudia Sheinbaum sinaliza uma postura mais flexível do governo em relação aos imigrantes. Apesar de em seu discurso de vitória ter declarado que não receberá deportados dos Estados Unidos e que apenas discutirá o tema federalmente, a presidente eleita foi a responsável por implementar um acordo de incentivo à entrada de nômades digitais na cidade do México, o que indica que ela poderá seguir diretrizes semelhantes em si. Esse é o problema, né, gente? É muito tentador, né? Porque é uma solução extremamente de curto prazo e barata, acessível. Só que ela resolve no curto prazo e cria um problema maior no médio e longo prazo, né? Esse é o problema. Seu governo. A chegada de americanos no México, em sua maioria trabalhadores remotos, pode não só transformar a economia e impactar a cultura local, mas também modificar a dinâmica de trabalho. Com as oportunidades de novos negócios e sob a influência da cultura organizacional americana, as práticas de trabalho podem mudar, tornando-se menos pessoais e mais automatizadas. Isso pode ser benéfico em alguns casos, mas também pode gerar conflitos entre trabalhadores locais e estrangeiros. Mesmo com todos esses desafios, é pouco provável que o governo mexicano imponha restrições severas à migração de americanos, considerando que o país se beneficia do consumo estrangeiro. No entanto, será necessário encontrar soluções para controlar a inflação, de modo que o turismo no México não seja prejudicado. Mas olha como o destino dá voltas. Por anos, os mexicanos cruzaram a fronteira em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, ocupando bairros inteiros, criando suas comunidades e levando sua cultura. Agora, quem faz isso no México são os americanos. A diferença? Enquanto os mexicanos iam para lá em busca de trabalho, muitas vezes em empregos subalternos, os americanos chegam como nômades digitais, mudando vizinhanças inteiras e aproveitando um custo de vida mais baixo. Esse é bom, né, gente? Bom lembrar disso aí, né? Não dá para comparar o perfil padrão do mexicano que tenta a vida nos Estados Unidos do estadunidense que tenta a vida no México, né? Em média, não dá para comparar, tá? Um tá tentando aproveitar a renda em dólar numa cidade de custo de vida menor, enquanto que o outro tá tentando a sorte na vida porque não tem nada e tá indo buscar, né, um sonho de ganhar em dólar. Então é diferente. Baixo, trabalhando remotamente e ganhando em dólar. E isso me fez pensar, o que impede você de fazer o mesmo? Porque a real é que essa oportunidade não é só para americanos na cidade do México. Nos últimos anos, cada vez mais brasileiros estão descobrindo como ganhar em dólar sem precisar sair do país, aproveitando um custo de vida mais barato e uma vida mais tranquila. Eu sei disso porque eu mesmo já vivi esse dilema. Em 2018, quando eu decidi morar no Canadá, eu achava que a única forma de ter qualidade de vida era saindo do Brasil. E por um tempo foi verdade. Morei fora, trabalhei, conheci um monte de gente e vivi experiências incríveis. Mas com o tempo eu percebi que poderia ter a mesma liberdade sem precisar estar do outro lado do mundo. Foi aí que eu descobri o que realmente... Aí você fez um canal no YouTube que funcionou, né, cara? É lógico, aí você ganhar em dólar com um canal lá ou ganhar em dólar com um canal aqui, é melhor aqui. Aí esse canal aqui que a gente tá reagindo elementar. Eu não sei qual é que é a do cara, eu sei que o cara é gaúcho, é ele mesmo que narra, tá? Não é voz de inteligência artificial. Agora não sei se ele roteiriza a partir de inteligência artificial ou não, não sei. Passa essa impressão, mas eu não posso afirmar, né? Eu acho que é um canal que de vez em quando a gente faz vídeo em cima, porque abre discussão pra gente falar várias outras coisas, né? Ok, o cara me parece liberal, tá? Mas assim, dá pra gente discutir em cima de boa, não é dos piores que a gente encontra por aí na internet, tá? E não sei se é inteligência artificial ou não, não sei, tá? Às vezes passa uma vibe um pouco disso, mas é um canal que tem muita audiência, gente. Esse vídeo aqui, por exemplo, tá 5 dias no ar e tem mais de 230 mil visualizações, tá? Quem consegue postar todo dia, né, com esse número de visualizações, consegue ter uma boa renda do YouTube, tá? Mas aí também, para encerrar o vídeo que eu quero dizer, galera, isso não é a realidade de quem trabalha no YouTube, isso é a realidade de uma minoria, sabe? Você
Se você faz 200 mil views por dia no YouTube, você tem uma realidade. Outra coisa é a realidade de um canal médio pequeno, que nem o meu, ou como a maioria dos canais que são canais pequenos ou muito pequenos, né? Então, na verdade, a maior parte da galera que está aqui na internet não ganha o suficiente para se manter, ou quando ganha, como é o meu caso, é sempre uma luta diária, não acontece, né? Mas para alguns a coisa funciona melhor, para aquela minoria. Aliás, como é no capitalismo de maneira geral. Beleza, gente? Bom, tá ficando por aqui, porque já tá acabando, e eu acho que já se esgotou o assunto, mas eu achei que valeu a pena. Diga aqui embaixo o que você achou, deixa o teu like, confere se está inscrito no canal e se puder ajuda na manutenção da programação. Que é dessa forma que a gente consegue se manter aqui. Muito mais do que a gente consegue da renda dos views, tá? É você aí que está assistindo que mantém este canal. Beleza? Falou, tchau, tchau e até a próxima.